1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia vai falar sobre os deveres dos bispos, diáconos, pastores, evangelistas, enfim, são características de um homem de Deus, de uma mulher que também serve a Deus, que para ocupar algum cargo tem que ter essas características. A Bíblia vai dizer sobre o homem de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível. Me chama também a atenção que Paulo vai dizer que as características, elas são características morais e não características de conhecimento. É claro que o Espírito Santo nos ensina a palavra e devemos buscar a palavra sempre, porque se nós não conhecermos a palavra, como vamos ensinar? Mas a palavra aqui que Paulo está dizendo, em momento algum que eu li, e se vocês lerem, vocês encontrarão que você tem que ser um doutor da lei, que você tem que sentar aos pés de Gamaliel, que você tem que fazer teologia, que você tem que ser formado, que você tem que ter o 2º grau, mas fala de características morais, e fala dos frutos do Espírito, porque só os frutos do Espírito produz no homem e numa mulher de Deus estas características. O homem ele tem que ser primeiro cheio do Espírito Santo, cheio de temor, cheio de amor, cheios dos frutos do Espírito Santo, ler a palavra, entender a palavra, sim, buscar em oração, em jejum, ter conhecimento. Se tiver condições de fazer um estudo, faça. Mas as características principais estão aqui no caráter pelo Espírito Santo, que muda o homem de dentro para fora. E não está dizendo que você tem que ser um teólogo, não está dizendo que você tem que ter um diploma, não está dizendo que você tem que ser formado em tal academia, fazer bacharelado de tal, não. Primeira característica, tem que ser marido de uma só mulher. Quantos pastores tem aí uma mulher, mas por fora tem outra, e sabem que tem, e mesmo assim continuam dizendo que é pastor? Quantos pastores casam 1, 2, 3, 4 vezes e continuam dizendo que é pastor? Segunda característica, tem que ser vigilante. Tem pastor que é marido de uma só mulher, mas não consegue vigiar. Tem pastor que é marido de uma só moça, mas não é vigilante na sua vida. Ele não vigia espiritualmente, não vigia o que fala, não vigia o que pensa, não vigia como age. A Bíblia fala que ele tem que ser sóbrio. Tem que pastor que ter marido de uma só mulher, que é vigilante, mas não é sóbrio, é beberrão, bebe bebida forte. É um homem que não está dizendo loucuras, não está sendo sóbrio, pregando fora de contexto, pregando coisas que não são Bíblia. Ele não está sendo sóbrio, não está sendo lúcido. Tem pastores que têm as 3 características, mas não é honesto, diz coisas que a Bíblia não diz, e rouba a Deus, rouba os irmãos, mente para os irmãos. Tem pastores que têm essas características, mas não é um pastor hospitaleiro, não é um pastor que visita, não é um pastor que ama, não é um pastor que cuida. Tem pastores que faz isso tudo, mas não é apto para ensinar. Tem pastor que é marido de uma só mulher, que é vigilante, que é sóbrio, que é honesto, que é hospitaleiro, mas ele não ensina. Ele joga a responsabilidade que é dele em outra pessoa. Ele não é apto a ensinar, e nesse tempo ele fala: eu tenho que descansar, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é apto a ensinar. Ele não é dado ao vinho, ele não é espancador, ele não é cobiçoso de torpe ganância, mas ele é moderado. Ele não é contencioso, não é avarento, ele governa bem a sua própria casa, ele tem os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado então da igreja de Deus. E aqui nós vemos algumas características, e eu não vou entrar em todos os detalhes dessa característica mais abaixo, do diácono, enfim, vamos ficar somente nessa aqui mesmo. O episcopado não é o episcopado monárquico,
que se desenvolveu um pouco mais tarde, né? A palavra grega episcopos designa uma supervisão pastoral local, significa o pastor local. Portanto, uma palavra melhor do que bispo para processar então esse significado poderia ser supervisor ou inspetor, ou alguém que cuida, né? Em outros lugares, Paulo usa as palavras presbítero ou ancião. Então, antes que o bispo ou pastor passe a liderar a multidão, né? Passe a liderar a igreja para ministrar, para corrigi-los, primeiro ele deve ser irrepreensível. Não é perfeito, mas alguém que não possa ser acusado de ter agido de má conduta, que possa ter alguém que possa vir e falar: esse pastor fez isso comigo, esse pastor está agindo assim, esse pastor comprou e não pagou, esse pastor está traindo a sua esposa, esse pastor espanca a esposa. Tem que ser marido de uma só mulher. Literalmente, o pastor, o bispo, o diácono, o presbítero, o evangelista, ele tem que ser homem de uma só mulher. Embora a frase, obviamente, proíba a poligamia, não é o único aspecto aqui. O pensamento dominante é a fidelidade. Isto é, o bispo ou o pastor, ele deve ser um marido fiel. E para algumas pessoas, essa frase pode se referir à proibição até do casamento, depois de um divórcio. Mas a principal preocupação de Paulo é a conduta potencial do pastor, do bispo, enfim, como marido no momento da sua candidatura ao cargo. Imagina só, o homem está lá, tem um título de pastor, mas tem duas mulheres, não tem como. O homem está lá pregando, mas espanca a mulher, não tem como. O homem está lá pregando, mas ele bebe, ele fuma, não pode. Então tem que ser ordenado, pois a casa de Deus temos que agir com ordem e decência. Os princípios ensinados por Paulo devem ser a base para que alguém possa ser consagrado a alguma coisa. O sucesso então ou o fracasso em administrar a casa de Deus significa também a incapacidade ou a capacidade de liderar com sucesso. Porque se alguém não lidera a sua casa muito bem, como que vai liderar a casa de Deus? Se alguém não consegue ter ordem na sua casa, como vai ter ordem na casa de Deus? A responsabilidade da liderança, ela só deve ser confiada a quem de fato é maduro na fé. Então a Bíblia fala que primeiramente tem que ser irrepreensível. É uma característica. Tem que ser marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas tem que ser moderado, não contencioso, não avarento e que governe bem a sua própria casa. Essas são as características que te deixam apto a você ter esse título de pastor. E tem muitas pessoas que não têm o título de pastor, mas têm as características. E tem pessoas que não têm as características, mas têm o título. Não queira título, mas queira as características, porque título não te salva, porém pode te condenar. Porém, as características te faz ser um homem de Deus, servo de Deus, que em Cristo Jesus, através da fé, nós iremos ser salvos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.